Olá, tudo bem? O tema de hoje é semente. Hoje eu vou falar sobre semente. E qual a diferença da nossa vida para uma semente? Qual é a diferença? Aqui eu tenho um pouco de sementes. Aqui tem a semente de melancia. É uma sementinha pequena, bem pequena. Qual é a diferença da nossa vida para essa semente? Essa semente, se eu guardar ela, se eu deixar ela guardada, não acontece nada. Agora, se eu pegar essa sementinha, se eu plantar ela, ela vai germinar, ela vai crescer uma plantinha até ela ficar grande e frutificar. Ela vai dar frutos. Essa semente, ela tem um propósito certo. Que ela, em contato com a terra, ela vai germinar, ela vai nascer um pezinho, ela vai crescer e ela vai frutificar. Então, esse é o propósito da semente. Quando a gente planta a semente, essa sementinha que ela morre para nascer uma plantinha e crescer e frutificar. Esse é o propósito da semente. Toda semente ela tem um propósito, que é dela germinar, crescer e frutificar. E a nossa vida não é diferente. Todos nós temos um propósito. Mas quando a gente não faz nada, quando a gente fica sentado esperando, a gente está como essa semente, nada acontece. E a gente não cumpre o propósito de Deus para a nossa vida. Quando a gente fica parado, quando a gente não age, quando a gente não tem ação, nada acontece na nossa vida. A gente não cumpre o propósito de Deus. Mas para nós cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida, o que nós temos que fazer? Nós temos que plantar a semente. Plantar a semente. A partir do momento que eu descubro qual é o propósito de Deus para a minha vida, eu tenho que pegar essa semente do propósito e plantar. Plantar é eu começar a caminhar em direção àquilo que Deus colocou no meu coração. Mas eu preciso colocar a semente na terra para ela germinar e crescer. Só que eu não posso desistir. Essa semente, quando eu colocar na terra, eu vou ter que cuidar dela. Eu vou ter que regar ela, limpar ela, adubar ela, até que ela cresça e dê fruto. E o meu propósito com Deus não é diferente. Eu vou ter que cuidar dele dia após dia até ele crescer e dar frutos. Então, a gente tem muita similaridade com a semente. Se eu ficar parado, é a mesma coisa da semente. Se a semente ficar parada, nada acontece. Mas a partir do momento que eu começo a agir, começo a percorrer o percurso da minha vida e viver aquilo que Deus planejou para a minha vida, como essa semente eu vou frutificar, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Essa semente aqui, ela vai ter que morrer. Quando ela vai germinar, a sementinha morre para nascer a plantinha para crescer. E da mesma forma é a nossa vida. Se eu estou numa vida longe, afastado do propósito de Deus, eu vou ter que morrer para aquela outra vida e nascer para a vida que Deus quer para a minha vida. Mas essa semente, ela não vai ser realizada se ela não cumprir o propósito de Deus. Não vai acontecer nada com ela, não vai ser realizada, mas ela vai cumprir aquilo que a função dela, o propósito dela, quando ela entra em contato com a terra. E da mesma forma é a minha vida. Quando eu entro no propósito de Deus para viver aquilo que Deus planejou para a minha vida, eu vou cumprir, eu vou ser realizada. Porque eu vou estar fazendo aquilo que Deus planejou para a minha vida. E quando essa sementinha ela cai na terra, ela vai estar fazendo aquilo que é para ela fazer, cumprindo o propósito dela, que é crescer e frutificar. Então a nossa vida tem muita similaridade com a semente. Mas nada acontece se eu não der o primeiro passo. Se eu não for perseverante, eu tenho que perseverar, eu tenho que plantar a semente, cuidar dela, regar, adubar a semente até que ela dê frutos e que dê muitos frutos. Quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu cuidar, mais fruto eu vou colher. E na minha vida também é assim. Quanto mais eu me dedicar para aquilo que Deus colocou no meu coração, quanto mais eu me empenhar e eu perseverar, porque na nossa vida a gente tem que perseverar sempre. Tem semente que às vezes demoram mais para crescer e frutificar. Às vezes na nossa vida tem coisas que a gente vai fazer que vai demorar mais tempo para crescer e frutificar. Mas se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, se eu quero me desenvolver como pessoa, seja na área profissional, seja na área espiritual, emocional, eu tenho que me dedicar e perseverar. Eu não posso começar e desistir.
Tem muitas pessoas que começam animado e desistem, começam animado e desistem e nunca acontece nada nas suas vidas, porque elas não perseveram. Tem que ter perseverança, tem que perseverar até chegar o momento da colheita, cuidando, regando sempre até chegar a colheita. Assim como essa semente, a nossa vida é uma semente a ser plantada, mas a semente, quando ela não é cuidada, vem o mato e afoga essa semente e ela acaba morrendo. Porque as plantas, se o mato crescer, ele afoga e a semente morre e não frutifica. Então, da mesma forma, é o chamado de Deus para a minha vida. Se eu não cuidar dele, se eu não adubar, não regar, não cuidar todos os dias, ele acaba morrendo e meus sonhos acabam morrendo. E eu acabo me tornando uma pessoa frustrada, infeliz, que eu não vivo aquilo que Deus planejou para a minha vida. E eu só vou ser completa, só vou ter uma felicidade duradoura no meu coração quando eu vivo aquilo que Deus planejou para a minha vida. Quando eu estou vivendo o propósito de Deus, não importa se está passando por um período difícil de luta, mas a gente sempre vai ter paz no coração. Mas assim como essa semente, eu tenho que cumprir aquilo que Deus escreveu para a minha vida, a minha história, aquilo que Deus planejou para a minha vida. Aí eu vou ser uma pessoa satisfeita, realizada. Eu não vou ser uma pessoa que fica reclamando da vida, cheia de mimimi. Eu vou ser uma pessoa decidida, forte e corajosa. Eu vou perseverar todos os dias até eu colher o fruto, o resultado daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou buscando. Seja em qual área da nossa vida seja. Mas se estivermos falando da área profissional, muitas coisas às vezes levam mais tempo. Essa plantinha, quando ela nasce, até ela crescer, demora tempo. E assim a nossa caminhada, a nossa jornada da vida, às vezes leva mais tempo. A gente tem que ser persistente, perseverante e caminhar firme até ver os frutos. Quando chegar a colheita, vai ser um dia maravilhoso, a colheita daquilo que nós plantamos, dos nossos sonhos realizados, das nossas conquistas que nós lutamos. Mas a gente não pode ficar esperando, a gente tem que prosseguir, perseverar dia após dia e regar os nossos sonhos, cuidar dos nossos sonhos até que ele venha se realizar. E quando a gente tem uma grande colheita, outras vidas são abençoadas com a nossa vida. Então, quando eu estou vivendo aquilo que Deus planejou para a minha vida, outras vidas vão ser abençoadas, porque a colheita vai ser grande. Porque Deus fala que Ele tem toda sorte de bênção para as nossas vidas. Deus não nos fez para ser infelizes, para ser fracassado. Ele nos fez para ser mais do que vencedores. E foi Ele que nos chamou. Se Ele nos chamou, Ele nos capacita. Importando a área que a gente escolha, que seja o chamado de Deus, mas Ele nos capacita. Mas eu preciso ser pessoa decidida, focada e não deixar que as distrações do mundo, que as distrações nos distraiam e a gente se desvia do propósito de Deus. A gente tem que estar sempre focada naquilo que Deus planejou para as nossas vidas, porque senão Ele vai acabar como essa sementinha. Se eu guardar essa semente, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar ali, não vai acontecer nada. Ela vai ser uma sementinha frustrada, porque ela não vai viver o propósito dela, que é nascer, crescer e frutificar. Por que existem muitas pessoas frustradas, pessoas infelizes? Porque elas não estão vivendo o propósito de Deus, elas estão como essa semente guardada, esperando que algo mágico aconteça, esperando que o milagre aconteça. O milagre existe sim, mas ele é parte da nossa ação. A partir do momento que a gente acredita, a partir do momento que a gente tem fé em Deus, o milagre acontece. Mas o milagre não acontece por acaso, ele acontece através da nossa fé. E na palavra diz que uma fé sem ação é uma fé morta. Se eu quero ter resultados com a minha fé, tenho que ser uma fé perseverante. Aí sim eu vou viver o sobrenatural de Deus, eu vou viver grandes coisas. Por que tem muitas pessoas que vivem grandes coisas e tem pessoas que não experimentam nada? Porque elas não buscam. Jesus diz que se a gente buscar, a gente encontra, se a gente bater, a porta será aberta. Se a gente pedir, a gente vai receber. Mas é tudo a gente a ação. Quem age, quem se move, quem se arrisca, chega lá. E quem fica parado esperando, só fica parado esperando e murmurando, reclamando que nada acontece. As coisas vão acontecer na nossa vida, as bênçãos vão chegar, mas eu tenho que dar o primeiro passo. A fé tem que ser em primeiro lugar, dar o primeiro passo e perseverar até o dia da colheita chegar. Mas se eu não plantar a semente, essa semente nunca vai crescer. Então a minha vida é como uma semente. Eu tenho que plantar,
e cuidar todos os dias, regar até chegar o tempo da colheita. Mas quem não planta, não colhe. Quem não planta fica só vendo os outros colherem e eles ficam ali parados. Então nós temos que plantar. Nossa vida é uma semente, nós temos que plantar. Não importa que área que Deus colocou no meu coração, qual é o chamado de Deus no meu coração. Mas o chamado de Deus, o propósito de Deus é como essa sementinha. Eu tenho que plantar, regar todos os dias, cuidar até eu colher o fruto daquilo que Deus colocou na minha vida. E através desse fruto outras vidas serem abençoadas. Através desses frutos eu vou estar servindo a Deus, porque eu vou estar abençoando outras vidas com a minha vida. Eu vou estar cumprindo aquilo que Deus planejou para a minha vida. Então, seja uma semente, mas seja uma semente plantada para que ela cresça e frutifique. Não seja uma semente guardada. Que a tua vida é uma semente e é uma semente preciosa, porque essa semente não foi qualquer pessoa que fez essa semente. Você é uma semente que foi Deus que fez, e Ele tem grandes coisas para a sua vida, só depende de você. Haja, lute, conquiste seus sonhos, mas não seja como uma semente guardada. Você precisa ser plantada num bom solo, e você vai crescer e frutificar, e as bênçãos vão chegar, os frutos vão chegar, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então é sobre isso o nosso tema de hoje, sobre semente. Nós somos como a semente para viver aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Beijão no coração. Tchau, tchau.